família, mês que nós temos conversado sobre esse tema, sorrindo em família. Quanto nós temos aprendido que a importância da convivência familiar ser um lugar onde nós podemos sorrir. Mas nós sabemos o quanto tem sido tirado de nós essa possibilidade como família de viver sorrindo. Mas Deus, de forma graciosa, nos dá a oportunidade e tem nos dado esse mês o privilégio de ouvir a palavra dele, em termos que nós podemos aprender a sorrir no nosso lar. Eu quero trazer aqui uma frase que eu ouço há muitos anos e você deve conhecer essa frase. Hoje é dia de faz-me rir. Quem já ouviu isso? Já? O que é o dia de faz-me rir? É o dia do pagamento. É o dia de receber o salário. É o dia que cai na nossa conta o dinheiro. É o dia que nós vemos o dinheiro agora chegando até nós. Não por muito tempo, mas ele chegará até nós. Então essa expressão é: hoje é o dia do faz-me rir. Hoje é o dia do pagamento. Por quê? O dinheiro sempre foi ligado à felicidade, mesmo com a tentativa de nos convencermos de que ele não a produz. Essa frase exatamente vai dizer que faz-me rir por quê? Porque nós muitas vezes ligamos a felicidade ao dinheiro. Ao ter dinheiro nós somos felizes. Por mais que a gente tente nos convencer que o dinheiro não produz a felicidade, o dinheiro não traz felicidade, mas nós sabemos que muitas vezes somos movidos por isso. Condicionamos o estar feliz com o ter dinheiro. E o dinheiro com ausência de preocupações. Então nós acreditamos que ter dinheiro nos faz felizes. E ter dinheiro nós estaremos livres de todas as preocupações. Então basta nós termos um pouco mais de dinheiro que seremos felizes e também não teremos preocupação nenhuma. Mas, em contrapartida, tanto a abundância quanto a escassez do dinheiro tem sido a razão de tanta infelicidade. Apesar de ligarmos o dinheiro à felicidade, nós percebemos que tendo muito ou tendo pouco, o quanto de famílias são infelizes exatamente por causa do dinheiro. Independente da quantidade, muitas famílias têm sofrido exatamente por consequência dessa realidade. Famílias deixam de sorrir, independente se tem muito ou pouco dinheiro, quando esse se torna o centro do lar. Quando o dinheiro passa a ser o centro da nossa família, não importa se tem muito ou se tem pouco, nós iremos deixar de sorrir. Não importa o quanto o nosso extrato bancário vai mostrar para nós. Independente disso, se o dinheiro tornou-se o centro da nossa casa, nós não iremos sorrir. Queridos, o dinheiro como centro no lar está presente em todas as conversas e discussões. Vou mostrar aqui algumas características que mostram o quanto que o dinheiro está no centro do nosso lar. Primeiro, está presente em todas as conversas e discussões. Todas as vezes que sentamos tomar um café, sentamos para almoçar, sentamos como uma família, todas as vezes que conversamos com o esposo e com a esposa, nós percebemos que o dinheiro está presente. E as discussões ou conversas sempre parte da realidade do dinheiro. A agenda familiar é determinada por ele. Se temos ou não temos, determinamos o que nós iremos fazer. Tudo aquilo que nós pensamos ou não pensamos, sempre vai ter o dinheiro como fundamento ou como fundo daquilo que nós queremos. E aí então nós achamos que tudo é preciso ter dinheiro. Qualquer realidade, qualquer sonho, qualquer vontade de fazer algo, nós limitamos a possibilidade de fazer ou não a partir da realidade do dinheiro em casa ou não. Nós não pensamos em dar uma volta no quarteirão com a família, pensamos apenas quanto vai custar. Quanto que isso vai pedir da minha vida? Quanto que eu vou ter que investir nisso? E nós percebemos que ele está no centro. Agora presta atenção que é um pouquinho maior e alguma descrição. O termômetro afetivo é condicionado por ele. O dinheiro torna-se o centro do nosso lar, nós percebemos quando o termômetro afetivo é condicionado por ele. Primeiro, a forma de dizermos amar os filhos. Então, o amor aos nossos filhos é condicionado pelo valor que nós podemos oferecer a eles, pela vida que nós podemos dar a eles, pela segurança que nós podemos dar a eles no seu dia a dia. Então, nós achamos que vamos demonstrar mais amor para com os nossos filhos, desde que tenhamos dinheiro suficiente para isso. Outra coisa, a crença de que está tudo bem, o perdão veio. A crença que tendo dinheiro está tudo bem, o perdão veio.
Então há uma discussão familiar, há um atrito familiar, há um problema no contexto família, mas se surgiu o dinheiro, compramos uma pizza, o perdão chegou. E aí então nós esquecemos tudo o que estava acontecendo, porque agora tem dinheiro. E a questão da afetividade do relacionamento familiar acabou sendo deixada de lado, porque agora o perdão veio por consequência do dinheiro. E essa é mais complicada. A relação sexual como expressão de satisfação. Um dos vídeos que mais me irritam na internet é vídeo que a mulher está conversando com o seu marido, mal-humorada, angustiada, reclamando, mas quando ele fala que recebeu o salário, o clima muda, o ambiente muda. E aí então ela diz, hoje tem. Por quê? Porque a expressão do dinheiro é, agora tem dinheiro, agora eu posso demonstrar afeto. A relação sexual vai estar presente e condicionada ao ter ou ao não ter dinheiro. Entrou uma crise no casamento, a primeira atitude é deixar de ter relacionamento sexual. Queridos, isso é muito preocupante, por quê? Porque quando eu não vou nem fazer a comparação do tipo de pessoa que faz sexo apenas quando tem dinheiro. Nem vou trazer aqui de forma clara e objetiva quem é que faz relação sexual com alguém apenas quando existe o dinheiro. Mas é esse o grande problema que nós enfrentamos nos nossos casamentos. Porque também o lado afetivo é condicionado à presença ou não, a ter ou não dinheiro. A programação em família é limitada por ele. Como eu disse, nós vamos ter um tempo de qualidade com a família. Nós pensamos, não podemos ter, porque nós não temos dinheiro para isso. Como o tempo de qualidade é investimento, é compra, é gasto, é o tempo todo colocar o lucro em alguma realidade. E como se nós tivéssemos necessidade o tempo todo de dar uma volta e gastar. Não vamos ter, não vamos dar a volta porque vai gastar. E aí nós começamos a limitar a agenda, a programação da família em ter ou não ter dinheiro. A consistência do casamento assegurada por ele. Se nós temos dinheiro, o casamento não tem risco nenhum. Mas se entrou problema financeiro, o casamento pode acabar a qualquer momento. Nós colocamos em dúvida a consistência do casamento a partir do momento da ausência ou não do dinheiro. E aí nós percebemos que essas situações determinam se o dinheiro está ou não no centro da nossa família. E aí a nossa família começa a ser conduzida exatamente pela realidade do dinheiro que governa o nosso lar. O reflexo da centralidade do dinheiro, a ausência de cumplicidade. A família não mais cuida, não mais protege um ao outro. A ausência de transparência. Cada um começa a administrar da própria maneira o seu dinheiro. Cada um tenta investir do seu jeito. Cada um tenta esconder aquilo que tem do outro. Por quê? Porque não confia, não quer dar o que é seu em relação ao outro. E a ausência de generosidade. Já não tem mais qualquer gesto de cuidado, gesto de carinho. Não tem nem mesmo as mínimas coisas. Por quê? Porque o dinheiro agora se tornou o centro. A família deixa de sorrir quando tudo gira ao redor do dinheiro, sendo muito ou pouco. A família que centraliza tudo no dinheiro, não importa a quantia, ela vai deixar de sorrir. Olha o que John Dwight disse. O homem se escraviza ao dinheiro e não pode servir a ninguém mais, muito menos a Deus. Quando o homem é consumido pela paixão do acúmulo de bens materiais, não há lugar para outro amor. Queridos, Paulo vai dizer a Timóteo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Interpretando esse versículo, F.F. Bruce disse, pois o amor ao dinheiro é uma raiz de onde nascem todos os males. E João Calvino especificamente comenta sobre se desviaram da fé. Não há dificuldade alguma quanto ao significado, ou seja, que a avareza é a fonte do maior de todos os males, a apostasia da fé. O amor pelo dinheiro nos afasta da fé, nos afasta da relação com Deus. E ele conclui, os que sofrem dessa praga gradualmente se degeneram até que renunciam completamente a fé. Queridos, Paulo ainda vai dizer, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Como que isso reflete na ausência do sorriso da família? Pela cilada do vício em trabalhar pela família.
Aí uma grande mentira que nós criamos, esse mundo capitalista, que o tempo todo diz que nós estamos dedicando o maior tempo da nossa vida ao trabalho, porque nós queremos dar o melhor à família. Como se o dinheiro fosse o melhor que nós pudéssemos dar à família. Como se do bom e do melhor era o que a nossa família realmente necessita. E aí então a consequência é que nós nos ausentamos do nosso lar, e quando nós estamos presentes, nós estamos cansados demais para conviver com a família, para ter um tempo de qualidade com ela. Mas o fato é que nós então não entendemos que nós estamos caindo em ciladas, em tentações, a partir do momento que nós acreditamos que aquilo que nós fazemos é apenas pela nossa família, pela tentação do lucro fácil. Queridos, cai em tentação e cilada. Hoje o grande mal de todos os casamentos, a maior parte dos casamentos, é exatamente cair naquilo que é o lucro fácil. O que nós temos hoje é milhares de pessoas viciadas em jogos online, que estão dedicando o seu tempo, o seu dinheiro, investindo naquilo que muitas vezes não tem, acreditando na promessa do lucro fácil, que nós iremos ganhar dinheiro com aquilo. A ponto, por exemplo, do governo agora autorizar o resgate do fundo de garantia com uma condição: quem pedir o dinheiro do fundo de garantia vai ser proibido de jogar em bets por 2 anos. Porque sabe que muitos irão resgatar esse dinheiro com o único objetivo: eu vou receber esse dinheiro e vou multiplicá-lo, porque eu vou ganhar muito mais com ele agora. O ano passado, cerca de 70 bilhões foram investidos do Bolsa Família em jogos. Simplesmente aqueles que recebiam dinheiro do Bolsa Família começaram a investir em jogos, por quê? Eu vou multiplicar os 180, 200, 300 por milhões, porque agora é a promessa do lucro fácil. Queridos, essa realidade tem destruído casamentos, e aí quando se envolve nessa realidade, para muitos casais que se declaram que vão nas terapias, eles dizem que a traição financeira por vícios de jogos é muito mais complicado do que a relação física, o adultério físico com outra pessoa. Porque nós temos visto famílias perdendo casas, carros, estão perdendo a própria família, porque pela tentação do lucro fácil, pelo engano da felicidade material. Se tivermos mais, se tivermos um pouco mais, aí sim nós seremos felizes. Pela ingratidão da aparente insuficiência. O que eu tenho não é suficiente para eu ser feliz. O que eu tenho não é o suficiente para que eu possa sorrir em família. Eu não posso me alegrar porque aquilo que eu tenho não é o suficiente. Pela condição que vivem a partir dessas escolhas. Olha o que ele diz: as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por consequência do desejo de ficar rico, ele cai em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. E a família passa a viver essa realidade. Afogam homens na ruína e perdição. Tendo sustento e que nos vestir, estejamos contentes. Paulo fala sobre contentamento, sobre sorrir. Temos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Eis o segredo para sorrirmos em família. Diante de um tema tão delicado, o contentamento firmado na suficiência. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Ou seja, o sorrir da família, o se alegrar na família é baseado em apenas uma coisa: o contentamento firmado na suficiência. Queridos, é sobre isso que eu quero falar com vocês, sorrindo em família, pela força infalível do que nos é suficiente. Nós não temos, muitas vezes, consciência de como nós temos essa força, simplesmente por crermos que aquilo que é suficiente, Deus já tem nos dado. Hebreus, capítulo 13, versículo 5, apenas esse versículo. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Queridos, a palavra que o escritor de Hebreus aqui escreve, quando ele diz contentai, é essa palavra arkel, estar possuído de força infalível. É alguém que tem uma força, ele possui uma força infalível, a ponto de resistir às tentações,
a ponto de resistir qualquer afronta, qualquer outra realidade que tente o tirar do eixo, que tente o tirar da presença de Deus. É uma força que pode sustentar a vida de alguém diante de qualquer circunstância contrária. O mês passado nós falamos sobre sofrimento. E o versículo que nós mais usamos foi esse aqui. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta palavrinha basta, é a mesma palavra contentai. Ou seja, estar possuído de uma força infalível. Então, diante dos problemas da vida, diante das dores que enfrentamos, o que o apóstolo Paulo recebe da parte do Senhor é: você está possuído de uma força infalível. Você está possuído de uma força que não vai deixar você desanimar, esmorecer. Essa força que está em você te dá condições de você enfrentar qualquer dificuldade na vida. Então, quando nós olhamos essa palavra traduzida por contentamento, a mesma expressão é: nós somos possuídos de uma força infalível. O contentamento nos traz essa realidade. A compreensão de que aquilo que necessitamos para viver, sempre teremos proveniente da graça de Deus. É a consciência que nós temos que tudo que nós possuímos só vem de uma fonte, da graça de Deus. É essa graça que nos dá o empoderamento para viver em qualquer situação. Olha o que nós encontramos em Hebreus 12. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te deixarei. Na verdade é versículo 13, na parte B do versículo. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O próprio Cristo. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A realidade que nós temos, queridos, é que o Senhor conhece a nossa necessidade. E Ele promete providenciar aquilo que nós necessitamos. A compreensão de que aquilo que necessitamos para viver, sempre teremos proveniente da graça de Deus. E o versículo, o texto mais conhecido no mundo todo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há uma convicção nas Escrituras que deve invadir o nosso coração. O que nos é suficiente é uma força infalível para guardar o nosso coração da avareza, que é idolatria. O que é necessário para nós, a graça nos oferece. A consequência disso, que nós temos um poder infalível em nós, que provém da graça de Deus, que nos mostra que o que nós temos é suficiente e nós seremos livres de qualquer avareza, que é idolatria. A nossa família sempre sorrirá diante da suficiência, pois sabe que é resultante da graça de Deus. Queridos, 3 lições desse versículo. Pela força infalível do que nos é suficiente, que nos livra de toda a idolatria a Mamon. Seja a vossa vida sem avareza. Quem é Mamon? Quando Cristo fala sobre o dinheiro, sobre as riquezas, ele dá o nome de Mamon. Ele dá o nome de persona. Ele coloca como alguém que é uma existência, que é uma entidade, alguém que é como uma pessoa. Não é apenas um objeto, não é apenas algo que nós olhamos para ele de forma irrelevante, ele não atrai o nosso olhar. Se eu tirasse agora R$100 do bolso e mostrasse para cá e continuasse falando, dificilmente vocês iriam continuar ouvindo a mensagem, porque o tempo todo iriam perguntar: por que aquela nota de R$100 está lá? E nós vemos o quanto que o dinheiro tem o poder de dominar a nossa vida, de chamar e atrair a nossa atenção. Então, quando nós olhamos a essa força infalível que nos é suficiente, nós entendemos que nós podemos ser livres da idolatria a qualquer tipo de riqueza. Olha que Paulo fala aos Colossenses: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E o que é avareza? É o amor pelo dinheiro. Tudo que o apóstolo Paulo coloca aqui como aquilo que move o nosso coração caído, o nosso coração pecaminoso, os nossos desejos carnais, ele coloca entre eles a avareza, o amor ao dinheiro, que é a idolatria. É quando o dinheiro torna-se o nosso ídolo, e ídolo exige exclusividade, adoração
e senhorio. Todo ídolo vai exigir de nós exclusividade, adoração e senhorio. Como nós sabemos disso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não há possibilidade de termos dois senhores na nossa vida, porque quando nós amamos o dinheiro, a avareza toma conta do nosso coração. Ele vai exigir o nosso tempo, os nossos sacrifícios, a nossa adoração, e simplesmente não caberá nenhum outro tipo de relacionamento, nenhum outro tipo de amor. Nós iremos dedicar total tempo a isso, e aí a idolatria vai tomar conta do nosso coração. E por consequência disso, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. A escravidão dessa idolatria torna-nos incapazes de ver o que nos é suficiente. Quanto mais amamos ao dinheiro, quanto mais praticamos a avareza, menos nós somos capazes de perceber o que nos é suficiente. Não importa o tanto de roupa que nós temos, não importa o quanto o nosso armário está cheio de comida, não importa o carro, a casa que nós temos, se nós amamos o dinheiro, nós não iremos compreender que aquilo que temos é suficiente. As discussões que temos em família sobre dinheiro não têm a ver sobre suficiência, mas sobre avareza. Nós não discutimos em família por aquilo que nos é suficiente, mas baseado apenas no amor para com o dinheiro, no amor pelo dinheiro, na avareza que domina a nossa família. Aí sim surgem as discussões, surgem todas as desavenças familiares. Por quê? Porque a avareza dominou o nosso coração. Mas ele vai dizer: seja a vossa vida sem avareza. A liberdade da avareza faz a família voltar a sorrir, primeiro, pela liberdade do que nos é suficiente. Como isso causa uma liberdade em nós? Quando nós sabemos que aquilo que temos nos é suficiente. Quando nós sabemos que aquilo é suficiente para a nossa existência. É aquilo que Jesus fala no Sermão do Monte sobre a ansiedade. Nós sabemos que tendo o que comer, o que vestir, e o Senhor sabe o que precisamos, isso nos dá liberdade. Isso dá liberdade para um tempo maior com a família, um tempo maior para conviver com os filhos, um tempo maior de experimentar a busca pela presença de Deus, de cultivar a nossa espiritualidade, porque nós não estamos esgotados pela busca do dinheiro, pela compreensão do que realmente tem valor, do que realmente tem valor na nossa vida. Não é o dinheiro o mais importante para nós, não é o dinheiro algo mais precioso para nós. Já contei aqui uma velha ilustração de um homem que passa diante de uma caverna e escuta uma voz que vem lá de dentro. Entra, pega tudo quanto tem valor, mas não esqueça o que é mais importante. E aí ele ouve aquela voz a primeira, a segunda, a terceira vez, até que é movido por ela, e ele entra naquela caverna. Está acompanhado do seu filho, ele entra naquele lugar, ele vê todos aqueles tesouros, toda aquela riqueza, e aquela voz dizendo: pega tudo quanto tem valor, mas não esqueça o que é mais importante. E ele começa a pegar todo o dinheiro que é possível, todo o tesouro que é possível, e a voz vem: a caverna irá fechar. Pegue tudo quanto tem valor, mas não esqueça o que é mais importante. E no desespero ele pega tudo que ele consegue e ele sai. E a caverna fecha. E ele pegou todo o dinheiro possível, toda a riqueza possível. Esqueceu apenas uma coisa lá dentro. O que era mais importante? O seu filho ficou trancado naquela caverna. A realidade, queridos, é que é uma ilustração. Mas o quanto que mostra isso da realidade da nossa vida. O quanto a idolatria, a avareza tira de nós aquilo que é mais importante, que é a nossa família. Por priorizarmos os amores que importam. Aí sim, não é o amor do dinheiro, mas é o amor para com a família. Não é mais o amor pelo lucro, mas é o amor pela família. Não é mais o amor pela adrenalina que dá o dinheiro, mas é o amor pela família que nós temos. Então, primeiro, queridos, que nos livra de toda a idolatria a Mamon, pela força infalível do que nos é suficiente, que gera gratidão pelo cuidado já disponível. O texto diz, a parte B do texto: contentai-vos com as coisas que tendes. O próprio Cristo nos ensina: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. A promessa quanto ao amanhã, firmada na realidade do que já temos tido hoje.
É interessante Jesus ensinar para uma multidão ansiosa, preocupada com o amanhã, sobre o que vai comer, o que vai vestir. Mas os detalhes que ele dá é: vocês comeram hoje, vocês se vestiram hoje. Firmado no que vocês tiveram hoje, vocês podem confiar no amanhã. Firmado no que vocês já experimentaram ao longo da vida de vocês, é uma confiança maior quanto ao amanhã, a ponto de você não ter ansiedade alguma. E aí essa palavrinha tendes, no dicionário vai dizer o seguinte, não no dicionário português, mas a palavrinha em grego vai dizer o seguinte: estar perto, estar à mão, ter chegado, estar presente, estar pronto, em estoque as ordens. Aquilo que você já tem na despensa, aquilo que você já tem no bolso, aquilo que você já tem na conta bancária, aquilo que você já tem na sua casa. É exatamente essa realidade com que você já tem. Não é aquilo que lhe falta, não é aquilo que quer buscar, não é aquilo que acha que precisa, mas aquilo que o Senhor já tem colocado sobre a sua vida. A suficiência da graça que está diante dos nossos olhos. A graça do Senhor já está diante dos nossos olhos quando nós olhamos aquilo que nós já temos em casa, aquilo que nós já temos em família, aquilo que o Senhor já tem nos abençoado por consequência da sua graça. A ansiedade que nos sufoca e nos cega, e não conseguimos sorrir com o que já temos. Na verdade, nem mais percebemos o quanto nós temos. A preocupação com aquilo que nós não temos nos cega e nos sufoca, a ponto de não percebermos mais o quanto nós já temos recebido, o quanto nós já temos disponível a cada um de nós. Então nós olhamos aquilo que temos, nós não enxergamos, nós não percebemos. Mesmo que o outro chegue para nós e fale: olha, você já tem tanto na vida. Quantas pessoas queriam estar no lugar que você está? E você simplesmente fala que nada tem, que nada possui, e simplesmente começa a reclamar o tempo todo, porque a ansiedade tomou conta. E aí quando o dinheiro torna-se o nosso ídolo, nós lembramos do Salmo 115, que nós nos tornamos como o nosso ídolo. Os nossos olhos não veem, o nosso nariz não cheira, a nossa boca não fala, os nossos ouvidos não ouvem, porque nós nos tornamos semelhantes aos nossos ídolos. E é por isso que a ansiedade domina de tal maneira que nós não percebemos aquilo que nós já temos. A ingratidão pelo que temos é demonstrada por reclamação do que achamos que nos falta. Ela começa a ser demonstrada quando nós reclamamos por aquilo que nós achamos que está nos faltando, pelo não usufruir de tudo o que nós temos. Sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro da famosa panela de assar frango em pé. Quem tem panela que assa frango em pé? E duas mulheres falaram para nós que tinha essa panela, porque uma comprou, usou uma vez e gostou muito, e falou para a outra que comprou e usou uma vez, e nunca mais usaram. Mas simplesmente porque falaram que elas precisavam daquilo, que era algo que iria facilitar a vida deles. Quantas coisas nós temos em casa, que nós acreditávamos que era preciso ter, que nós nem usamos mais, que nós nem colocamos mais à mesa, que nós nem mais vestimos, nem mais colocamos. Por quê? Porque simplesmente a ingratidão pelo não usufruir do que temos, pela injusta comparação com o ter de outros. A ingratidão é expressa pela injusta comparação que nós fazemos em relação ao que os outros têm, ou que nós achamos que eles têm. Só para aqui falar um dia um grupo, não vou falar onde é esse grupo, mas um grupo de WhatsApp, onde estavam falando sobre doar coisas para algumas pessoas que faziam favores aos seus filhos. E uma pessoa que tem um dos carros mais caros daquele ambiente, ela coloca o seguinte: eu não tenho dinheiro, eu queria dar mais, mas esse ano, dessa vez, eu não posso comprar. E o que era cogitado comprar é coisa de 5 a 10 reais. Mas quando nós olhamos aquela pessoa com um carro de quase 300 mil reais, nós falamos assim: essa tem dinheiro. Se eu tivesse um carro assim. Se eu tivesse condições de comprar um carro dessa maneira. E nós passamos a olhar as redes sociais, aquilo que as pessoas postam, aquilo que elas fazem, e nós começamos a comparar injustamente, dizendo assim: eu quero aquilo, eu preciso daquilo, injustamente porque nós não sabemos o quanto aquela pessoa sofreu para chegar até aquilo lá. Nós não sabemos o tamanho do pão que Deus deu a ela e o porquê deu a ela. E porque o nosso pão é menor, mas aquele pão que temos é menor, mas nos é suficiente.
por não considerarmos onde estaríamos sem o que nós temos. A ingratidão é demonstrada por não considerarmos onde nós estaríamos sem o que nós já temos. Queridos, há tanta gente que não tem consciência de quanto Deus já tem abençoado, o quanto Deus já tem colocado, aquele emprego que a gente reclama, aquela pessoa que cuida da gente, aquele valor que recebemos todo mês, aquelas coisas que acontecem, aquelas situações que nós enfrentamos, mas sem isso, aonde nós estaremos? Sem a roupa que nós temos, sem a casa que nós temos, sem o alimento que é nos colocado à mesa, se nós não tivéssemos o trabalho que nós temos, onde nós estaríamos? Queridos, quando nós não consideramos isso, a ingratidão toma conta do nosso coração. As coisas que tendes, para o cristão, têm um significado mais profundo, uma satisfação com a situação ordenada por Deus. Aquilo que nós temos é o Senhor que é o nosso pastor, que não nos permite faltar nada. Se nós temos tido o que nós temos, significa que o Senhor sabe que é exatamente disso que nós precisamos. Então, se eles pensar que nós temos outra necessidade, Ele vai suprir, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O nosso pastor sabe o que necessitamos e isso não nos tem faltado. Contentai-vos. A gratidão pelo que já temos faz com que o sorriso esteja presente na família. Quanto mais consciente do que nós temos, mais contentes com isso, mais o sorriso estará presente no ambiente familiar. E uma terceira e última lição desse texto, pela força infalível do que nos é suficiente, que mantém nosso coração naquele que é o provedor. Ele diz, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O escritor de Hebreus está citando dois textos aqui. O texto de Deuteronômio 31 e de Josué 1:5. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. O que o escritor de Hebreus está citando é exatamente quando Josué recebe uma grande missão, de agora ocupar o lugar que era de Moisés, de liderar uma nação murmuradora, uma nação que não tem um contentamento, uma nação que reclama o tempo todo. E ele, olhando aquela nação toda, poderia temer, dizendo assim, Moisés foi muitas vezes agredido verbalmente. Muitas vezes Moisés foi desconsiderado como líder dessa nação. Como que eu poderei ocupar tal lugar? Como que eu poderei continuar conduzindo essa nação em direção à terra prometida? Como que eu posso ser instrumento de Deus para poder conduzir essa nação? O que Deus fala para ele? Não desanime, porque eu serei contigo. Eu não vou deixar nada te faltar e jamais vou te desamparar. Diante de tamanho desafio, o que Josué precisaria saber é que Deus daria a ele o que era suficiente. A única coisa que iria mover o coração de Josué era, calma, o que for necessário, o que for aquilo que você precisar, eu darei a você. O que for o suficiente, eu prometo dar a você. Em toda a trajetória para receber a terra prometida, Deus seria o provedor para Josué, como foi para Moisés. E a promessa? Não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A presença de Deus era a certeza de receber o que era necessário. Então, quando ele assume um grande papel na história, e o fundamento que ele olha, exatamente a base que daria a ele estabilidade é, o Senhor será contigo. A presença de Deus estará constantemente, e aquilo que for necessário, o Senhor irá suprir. Ou seja, o que é suficiente, será da mão de Deus que você vai receber. Mas deixamos de sorrir em família, pela crença de que somos os provedores da casa. Nós deixamos de sorrir quando nós passamos a acreditar que nós somos aqueles responsáveis por trazer o pão para a nossa casa. Porque é na nossa força, na nossa capacidade humana, no nosso conhecimento, nos nossos diplomas. É isso que faz com que o dinheiro chegue até em casa. Eis a razão pela qual nós temos tantos problemas na família. Porque nós achamos que nós é que colocamos o pão à nossa mesa. E esquecemos quem é o provedor. Pelo medo de não sermos capazes.
Quando nós nos colocamos como provedores do nosso lar e tudo depende de nós, o que sempre vai bater de frente com o nosso coração é: será que nós seremos capazes de sustentar a nossa casa? Será que diante de uma crise maior no nosso país, será que de uma situação complicada no meu trabalho, será que qualquer perda que eu tiver, eu vou ser capaz de manter a minha família no status que ela tem, na qualidade de vida que ela tem? Quando nós achamos que nós somos os provedores, é essa preocupação que invade o nosso coração. E nós deixamos de sorrir pelo apego por acreditarmos que nós conquistamos. É interessante que quando nós olhamos o povo entrando na terra prometida, o que Deus diz a eles é um alerta. Quando vocês entrarem na terra que emana leite e mel, quando vocês entrarem na terra que o que vocês plantarem vocês irão colher, a chuva vai ser abundante sobre essa terra. Não digam que pelo braço forte de vocês conquistaram. Não a coloque como prioridade, achando que é a força de vocês, que é a capacidade de vocês. E aí, queridos, pelo equívoco de acharmos que somos merecedores. Aqui entra a questão da nossa ingratidão, da nossa maneira que nós deixamos de sorrir. Porque nós sempre achamos que merecemos mais do que os outros. Porque o nosso preço é muito maior, o nosso esforço é muito maior, a nossa vida tem que ser muito melhor. E por consequência disso, nós deixamos de sorrir como família. A presença de Deus não é garantia de abundância, mas de suficiência. Ah, eu sou filho do rei. Ah, eu nasci para ser cabeça e não cauda. Ah, o meu Deus é dono do ouro e da prata. Ah, o Senhor me criou para estar à frente de tudo. Eu não aceito a situação inferior. Aí vem o apóstolo Paulo. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu coloquei esse versículo, eu me dei conta de uma realidade que eu não tinha dado conta ainda. O apóstolo Paulo diz: digo isso não por causa da pobreza. Nesse momento, o apóstolo Paulo está vivendo um momento de escassez. O apóstolo Paulo vivia um tempo sem dinheiro. Ele recebe uma ajuda dos filipenses e ele diz: estou dizendo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo assim: não é o meu momento agora. Não é a minha situação de ausência financeira, de uma situação complicada nas minhas finanças. Não é por isso que eu estou dizendo. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver esse contentamento, sabendo que em dia teremos mais, em dia menos. Mas eu sei de uma coisa, que não é pela quantia, pela abundância ou não, mas é a certeza que, tendo Deus na minha vida, eu vou ter aquilo que é suficiente. A crença de que Ele é o provedor diminui drasticamente nossas discussões e sofrimentos. Nós iremos perceber o quanto que nós cremos que Deus vai prover o que é necessário, o quanto nós não permitiremos que a avareza entre no nosso coração, o quanto nós não permitiremos que que a família tenha como centro o dinheiro, a riqueza. E aí nós vamos perceber que Deus vai prover. Mas, queridos, não significa o abandono de esforço, de planejamento e de busca, mas sim de dependência em tudo. Dizer que Ele é nosso provedor não é olhar o Salmo 127 e dizer assim, que o Senhor abençoa os seus enquanto dorme. Então eu vou dormir e simplesmente eu vou passar na esperança que Deus vai colocar o alimento na minha casa. Não. Ele vai dizer que é enquanto dorme, por quê? Porque eles passaram o dia inteiro lançando sementes. Eles plantaram, fizeram o seu trabalho. E eles não precisariam ficar a madrugada toda atendendo a terra. Porque enquanto eles iriam dormir, o Senhor iria dar fruto, iria fazer brotar aquela semente, iria dar fruto e eles poderiam colher aquilo que plantaram. A realidade, queridos, é que quando nós cremos que o Senhor é o provedor, é nele que eu vou me esforçar. É que o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso: vós servos, trabalhem não para ser vistos pelos homens, porque a recompensa não vem dele, mas trabalhem para ser vistos pelo Senhor, porque quem vai dar recompensa a vocês é o Senhor. É essa a realidade que nós entendemos que o Senhor é o provedor. Aí sim eu vou dedicar o meu esforço, vou dedicar o meu tempo, vou colocar sempre a realidade, porque aquilo que Deus colocou para fazer, porque eu sei que é através do meu trabalho, através da sabedoria da administração, Deus vai garantir o pão na minha casa. Ele tem dito, é preciso voltar a ouvir o que Ele nos diz. Queridos, nós esquecemos que Ele é o nosso provedor, porque nós ouvimos outras vozes. Nós ouvimos as vozes
o pessoal do governo, o pessoal não sei do que, os sábios da nossa família, os sábios da fila que está para comprar ali, a pagar alguma coisa na lotérica. Nós ouvimos os sábios, aqueles que estão nas praças, nos bares, nas ruas. Esse sabe como o mundo está, esse sabe. E quando eles falam, nós voltamos para casa desesperados, porque nós achamos que agora sim o fim vem. Agora sim a coisa vai piorar. E nós paramos de ouvir o que Deus fala a nosso respeito. Como, por exemplo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. É voltar a ouvir, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A família sorrirá em todas as circunstâncias, pois saberá que na abundância ou na escassez, Deus se fará presente como o provedor. Queridos, sorrindo em família pela força infalível do que nos é suficiente, que nos livra de toda idolatria a Mamon, que gera gratidão pelo cuidado já disponível, que mantém o nosso coração naquele que é o provedor. É a maneira que nós lidamos com o dinheiro, e a partir desse lidar com o dinheiro, provocamos o sorriso na nossa família. E é essa oração que nós faremos, que o Senhor, de forma graciosa, nos ensine a olhar o dinheiro como graça, como aquilo que nos é suficiente, que vem dele, e não como o Senhor das nossas vidas. Vamos orar? Pai, o Senhor conhece, a Deus, o nosso coração, conhece os nossos medos, limitações, e aquilo que provoca a ansiedade, ó Pai, que nos faz tantas vezes, ó Deus, nos tornarmos adoradores de Mamon. Isso, ó Pai, tem exigido de nós culto, serviço, adoração, sacrifícios. Isso, ó Deus, tem como consequência o nosso lar sendo diretamente, ó Deus, agredido por consequência disso, e o sorriso sendo tirado do nosso contexto familiar, ó Pai. Mas o Senhor, de forma graciosa, tem nas Escrituras, ó Deus, o ensinamento sobre isso, ó Pai. Que nós já ouvimos, já sabemos, ó Deus, já conhecemos, mas por consequência da ansiedade e da avareza que domina o nosso coração, nos faz, ó Deus, ficar cegos para aquilo que nós já temos recebido. E por consequência disso, o contentamento não vem. Tem um contentamento. Nós não temos essa força infalível que nos dá condições, ó Pai, de superar qualquer situação, qualquer circunstância, sem permitir, ó Deus, que o dinheiro torne o centro da nossa casa. E por isso, ó Pai, nos colocamos na Tua presença nessa noite, clamando por graça e misericórdia, pela bondade do Senhor, ó Deus, e assim, ó Pai, que o Senhor venha mover sobre nós, quebrantar, tirar, destronar esse ídolo, ó Deus, que tem ocupado o coração de tanta gente, e mostrar, ó Deus, que ele é apenas um sinal da graça do Senhor, e não deve ser de forma alguma o Deus da nossa vida, ó Pai. Abençoe as famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras, não apenas pela ausência do dinheiro, mas por não saber o lugar certo desse dinheiro, ó Pai. Por não saber, ó Deus, a posição, o lugar que deve ocupar o dinheiro na família. E por consequência, Deus, os problemas, as dificuldades, os vícios e tantas outras coisas têm entrado nos nossos lares, ó Pai. Mas lhe pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha redirecionar, realinhar nosso coração com o coração do Senhor, para que possamos entender, ó Deus, e acreditar sempre que o Senhor jamais vai nos deixar e jamais vai nos abandonar. Mas tudo aquilo que é preciso para enfrentar a vida, assim como Josué teve, o Senhor nos dará o que é suficiente, ó Pai. Abençoe-nos, ó Deus, por amor do Teu nome. E assim abençoe aqueles que ouviram a mensagem de casa, aqueles que irão ouvir em outro momento, para que também compreendam, Deus, a importância dessa mensagem no nosso contexto família, para que possamos voltar a viver contentes e o sorriso seja algo presente no nosso lar. Essa é a nossa oração, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.